pessoal, mais um dia aqui gravando, eu e a Isa, né? Sim. Hoje a gente começou gravando, gente, acabamos de atender paciente aqui, ó, de avental, como a gente terminou mesmo. Hoje não deu pra fazer grandes produções, mas a ideia é conteúdo, é estar aqui com vocês. Então, hoje nós vamos dar continuidade a assuntos pertinentes à odontologia e que servem sempre para quem é dentista, para quem está se formando, mas serve também para muita gente que tem seus negócios, porque hoje, inclusive, a gente vai falar de um assunto muito legal, que é como encantar as pessoas. E esse assunto serve para você que é dentista, para você que tem tua empresa. Então, fica comigo aqui até o final, tá bom? Porque é muito importante que você assista, assim o YouTube entende que meu conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então, vamos começar, Isa, falando hoje, acabamos de atender, né? E vamos falar sobre as mudanças que a odontologia vem trazendo, sobre, inclusive, a gente fazer uma odontologia mais humanizada. Né? Fala um pouquinho, Isa. Hoje eu vou deixar você falar o que você entende por essa odontologia, o que você vem notando nesse processo de mudança, né? Que a gente tem que estar mais atenta para fazer essa odontologia humanizada. O que é isso? Eu acho que a odontologia humanizada, ela vem muito da atenção que a gente dá pro paciente e a maneira como a gente se adequa a cada um deles, entendeu? Sim, não fazer aquela odontologia é assim, pra todo mundo vai ser a mesma coisa, né? A cada necessidade. A gente atende pacientes com ansiedade. Ansiedade, depressão, que já tiveram algumas outras síndrome do doenças. pânico, é bem comum, principalmente pós, né? Esse processo que a gente passou aí, dessa reclusão. O Covid, enfim. E a gente acabou sendo muito impactado com pacientes que desenvolveram síndrome do pânico. Isso é muito comum aqui dentro, né? No consultório. Sim. E a gente precisa ter um olhar diferente. A gente precisa atender esse paciente de maneira diferente. De cada tratamento. Isso, individualizada. E isso faz com que a gente tenha mais humanidade, mesmo mais proximidade, mais empatia com o problema daquela pessoa que te procura. Porque o universo da odontologia não é só tratar os dentes com a técnica que é importante, gente, é muito importante, mas entender a necessidade daquela pessoa e conseguir chegar no momento, né? No momento dela para isso. Porque é bem comum a gente ouvir que tem medo de dentista, né? Sim. Medo de dentista ainda existe. E, óbvio, gente, vamos falar a verdade. Ninguém tem gosta. Muita coisa boa. Eu falo assim, eu sempre tá tudo bem, aí o paciente fala, eu poderia estar melhor. Porque ir ao dentista não é uma das coisas mais agradáveis, mas a gente pode tornar esse momento agradável. Né, de várias maneiras. E puxando já o gancho para essa maneira agradável, a gente vai falar um pouquinho hoje de encantamento. Né? O que é o encantamento? Como encantar o nosso paciente de uma maneira que ele tenha vontade de voltar. Né? Isso tem muito a ver com fidelização. Porque a gente não se pergunta isso, às vezes a gente conversando aqui, a gente não fala, pô, caramba, o paciente vem fazer profilaxia, ele vem fazer um tratamento, às vezes não é agradável, né? Mas o que faz ele querer voltar? Os pacientes há anos, né? Estarem contigo. Assim. E eu tenho notado que isso está fazendo tem um efeito muito diferente no nosso atendimento, que é aquele paciente que a gente fideliza. Então não é só, gente, presta atenção, não é só olhar para o paciente novo. A gente tem uma coisa tão preciosa que é o paciente que já é nosso, que confia na gente. Esse paciente é o paciente mais fácil de que ele retorne, de que ele procure, né, assim, o equilíbrio daquele tratamento que a gente fez. Isso é fidelização. Isso é muito importante para a nossa carteira de clientes, né? Então, aquele paciente terminou, eu comecei outro, mas ele tá voltando para fazer a manutenção, né? Seja do protocolo, seja a manutenção profilática. E isso tudo gera movimento no nosso consultório. Mas existe uma maneira de fidelizar, né? Além do comprometimento que eu falei, né? De entregar um trabalho, mas com o nosso encantamento, não é isso? Com a nossa odontologia humanizada, com o nosso jeito de lidar com ele, com a atenção. Eu acho que muitos deles vêm aqui, não só pelo tratamento, obviamente, mas pelo que a gente é, pelo que você é, com a gente, né? Isso, a atenção que você dá. Você lembra de uma vez, Isa? Acho que você vai lembrar. Isso você vai lembrar. Eu tava atendendo um paciente e eu falo para as meninas, né, e você, que aquele momento é o momento dele. Então a gente tem que
tá voltado para aquela pessoa, né? É como receber uma visita, né? Quando a gente recebe uma visita em casa, a gente não se prepara para receber aquela visita? A gente não arruma a nossa casa da melhor maneira? A gente não se arruma, né? De determinada maneira? A gente não procura oferecer o que a gente tem de melhor? E que do resto ele não precisa saber, né? Tipo, do backstage. Isso, assim. né? Ele tem que estar aqui. Ele tem que ser bem recebido. Eu imagino que esse paciente é a nossa visita, né? Ali, e que a gente se prepara para isso. E nesse momento eu lembro que eu estava atendendo uma paciente e a Isa e as meninas estavam aqui num momento extremamente descontraído dentro do escritório. Inclusive estavam de costas pro paciente. E eu, né, fui discreta, não falei nada, mas depois, quando a gente conversou, eu falei, eu acho que foi legal, né, essa nossa interação, que eu falei, gente, quando o paciente está sentado na nossa cadeira, aquele momento é dele. É verdade. Sabe? Então, a equipe tem que estar voltada com atenção para ele, para as necessidades dele. Então, às vezes, ele tá me falando alguma coisa, eu tô atendendo, eu já tô falando pra Fê, tem que fazer isso. Então, quando o paciente sai da minha cadeira, ele já tá com tudo preparado. A Isa agiliza muita coisa. Atualmente também, a gente já sabe, assim, mais ou menos. A gente escuta de uma sala para outra. E a gente já sabe como conduzir. Radiografia, aí já separa o papel. Então, lá na frente. Essa agilidade também mostra eficiência. Então, entender que o atendimento ele tem que ser sempre de excelência. Isso. E todo esse atendimento, com todo o conjunto de coisas que a gente faz, gera um encantamento. Esse encantamento, eu acho que tem muito a ver com a Disney, né? Vamos fazer uma relação aí. O que tem a ver a Disney com a odontologia? Muita coisa. Se a gente tivesse olhar para novas empresas, para a Disney, por exemplo, a gente vai entender que a Disney... gente, a experiência que a gente vive lá é única. Sim, na Disney, com certeza. E tudo bem, né? Nem todo mundo, às vezes, teve a oportunidade de conhecer, mas com certeza já teve alguma experiência que viveu, que encantou, vinda de lá. né? Ou de lá, ou que encantou em algum lugar. E a Disney traz muito isso. Então, eu acho que trazer essa experiência que a gente encontra lá para nosso dia a dia, para nosso trabalho, para nosso consultório, é muito inteligente. Então, olha, eu vou contar uma coisa da Disney que é interessante, que é o seguinte. Você sabia, Isa? Não sei se você sabia disso. Que, inclusive, as lixeiras são calculadas à distância? Não. Eles calculam, eles fizeram um estudo para entender quanto tempo a pessoa demora com o lixo na mão para descartar na lixeira. Então, até a distância da lixeira foi pensada. E cada lixeira tem uma cor, combina, né, com aquele espaço que a gente está indo. E tudo que a gente vive lá é muito mágico. E trazer isso para o nosso trabalho, poxa, é tão legal, né? Fazer com aquela experiência, aquele momento que aquele paciente... Aquele momento, então, a experiência tá no café que a gente vai dar diferente, né? Tá em todo o nosso ambiente, tá na nossa recepção, né? A gente vai criando experiências que fazem com que aquele paciente goste de estar aqui, goste de voltar. Eles falam, olha, eu preciso aí te ver, doutor. E eu falo, vem tomar um café, né, comigo, vem me ver, vem conversar. Isso é fidelizar Acho que você entender também o universo de cada um, assim. É cada muito um bonito gosta, isso, né? E a gente pergunta muito. E às vezes, conversando com o paciente, a gente tem um insight. E a gente muda. Agora, atualmente, a gente tá fazendo uma mudança boba, gente. São pequenas mudanças. E a gente tá fazendo uma mudança boba aqui, uma pequena coisa, que junto com o nosso cafezinho vai uma mensagenzinha. Então, aquele paciente vai receber o café dele, que ele gosta. E é engraçado que tem pacientes que chegam, pedem um café, eles ficam na sala de espera. Antes da consulta, é o momento deles. Eles gostam disso, dessa experiência. E aí a gente tá sempre procurando trazer uma coisinha diferente, gostosa. E, tá no dentista? E tudo bem que tá no dentista, mas a gente come, né? E eles gostam desse carinho. E a gente agora tá fazendo essa mensagenzinha, né? Então, vocês que estão começando, que estão abrindo o negócio de vocês, procurem sempre olhar um lugar que vocês frequentam, a experiência que vocês vivem e o que você pode trazer de dentro daquilo que você gosta pro teu trabalho. E transformar, né? Adequar aquela situação pro teu trabalho. Eu acho que isso é ter um olhar inteligente. É isso que faz a diferença de coisas que chegam lá mais rapidamente e pessoas que não chegam. Porque essa pessoa ela é muito atenta a tudo que acontece. É que o mercado tá pedindo, né? As mudanças. E aí, você estando atenta a isso, sempre uma mudança você faz. Um pequeno detalhe. Ajuste, né? Eles falam muito, nossa, doutora, caramba, eu estive aqui não faz tanto tempo e agora eu tô chegando, você já mudou? Muda. Já, muito. A gente vai mudar sempre. Porque essa mudança faz com que eles fiquem na expectativa de entender quando eles chegam aqui o que vai ter de novo. Né? O que tem de novidade. Aqui no consultório tá sempre em mudanças, tem novidade, né? Isso faz parte do plano de negócio, tá? Isso não é uma coisa que eu tô falando à toa. Eu tô falando pra vocês entenderem
Que isso faz parte de um plano de negócio. Encantar as pessoas é muito bom, é muito... Né, você age com aquela experiência que ele não estava esperando e que ele chegou aqui, ele encontrou mais do que ele esperava, mais do que só um atendimento odontológico. E isso faz muita diferença no sucesso da gente, né? Do que faz a gente perdurar, né? Da gente ser um profissional que vai passando por esses anos no mercado, vai se renovando e chega lá com, né? Na verdade é um combo, né? É um Se combo, a gente parar né? pra pensar. É um tripé a odontologia, isso, né? Emocional, a parte de técnica e gestão. E dentro dessa parte de gestão, a gente pode trazer esse encantamento, trazer né, a formação de branding, que a gente já falou. E, então, imagina como a odontologia é um universo, né? Um universo, né, vasto e que a gente precisa ter conhecimento de muitas coisas para fazer do nosso negócio uma coisa diferente, né? Uma coisa, né, a mais para as pessoas que estão chegando aqui e entender, não esqueçam que um bem precioso é aquela pessoa que já está aqui com você. Então, esqueçam também, não, vocês devem, né, trazer pacientes novos, óbvio, né? O marketing vai fazer isso pela gente, mas fidelizar, olhar aquele paciente que já frequenta seu consultório é a sacada mais inteligente, gente. Acreditem, mas não é, Isa? É mesmo. Os pacientes voltam. A gente tem pacientes que já deixaram de frequentar? Tem. Mas o mais legal é que eu tenho pacientes que já deixaram de frequentar para ir viver outra experiência e voltaram. Voltam sem graça até, né? E eu falo, gente, não importa. Eu acho que cada um tem, às vezes, uma necessidade diferente. Aliás, eu até gosto que vai viver essa experiência, porque ele pode comparar. E quando ele volta, ele me traz o que eu chamo de feedback de alinhamento. Que é aquilo que, pra mim, não é negativo, mas é que eu vou entender porque, por algum motivo, alguma coisa eu deixei a desejar naquele momento pra ele procurar outro, não foi? Sim. E aí, quando ele volta, legal, positivo, mas eu quero entender o que eu posso melhorar no meu processo para que ele não tenha vontade de me deixar, de continuar com a gente. Sabe né? o que eu tenho percebido? Que os novos que têm vindo, às vezes eles ficam assim, olhando pro lado, pra cima. E aí eles falam... Eu acho assim muito engraçado, porque, tipo, pra gente que tá aqui todos os dias, né? A gente muito até cansa, comum. Né? Não que cansa, mas você não percebe, assim... As diferenças. As diferenças. E aí um deles, semana passada, ele comentou comigo e falou assim... Olha, vou te falar, eu já fui muito dentista. Aqui... lugar mais bonito e tal. Gente, eles exageram um pouco, mas eu acho que nem é só tal beleza, mas é tudo. É o contexto, não, e a atenção também, né, que a gente dá, a gente, vamos falar, a gente pergunta o que o paciente gosta. Tem paciente que a gente sabe que ama cappuccino, né? Cappuccino, então ele toma cappuccino. Tem uns que gostam de um cafezinho. A gente já até sabe o que gosta. Com açúcar, né? Sem açúcar. Tudo. Então, isso é atenção, ele perceber que a gente sabe o que ele gosta e que a gente tá atento, né? O assunto também que ele gosta de falar. Olha, dica fundamental. Gente. Né? Assim, cada paciente gosta de falar de um determinado assunto. Isso faz com que a gente tenha que estar antenado em tudo que tá acontecendo. Em tudo, sim. Não adianta eu ou a Isa falar de alguma coisa que aquela pessoa não gosta. Eles têm prazer em falar de assuntos que eles gostam. E pra gente é muito bom, né? Porque assim, eu aprendo muito com isso. Hoje mesmo teve um paciente que contou pra gente uma novidade sobre uma super novidade na atividade física. Foi. Ele trouxe essa novidade, é uma troca, né? Então, assim, a todo momento a gente tem essa troca, a gente aprende, é mó legal, né? Sim. E uma outra coisa que eu acho, Isa, que a gente poderia passar aqui, acho que, sei lá, horas falando sobre, são histórias de pacientes que impactam a nossa vida. Né? Sim, quanta história linda de vida que, poxa, eu me emocionei muito com a história deles. Eu vou falar uma só, que eu nunca esqueci. Eu vou falar porque ela até não tá mais entre nós, mas que foi uma senhora que vinha sempre na consulta, podia estar calor, o que fosse, ela vinha com blusa de manga. E eu notava que ela tinha essa parte aqui, né, do pescoço e das mãos e até parte dos pés queimada, mas muito queimada, a ponto de que os dedos dela eram deformados, né, Isa? Sim. Mas eu nunca perguntei, né, eu sempre atendi tal, e um dia, né, por força de vontade dela, espontaneidade, ela me contou o que ela passou, que ela tinha ido fazer compras, ela tinha 29 anos e casada de pouco tempo, e ela sofreu o carro, acho que teve eu não lembro, foi uma combustão do carro, não sei o que aconteceu, pegou fogo, o fogo todo foi sobre ela. E ela teve o corpo dela todinho queimado, todo. E na época ela fala que ela já estava perdendo a consciência quando ela sentiu um cheiro muito forte, né? Você lembra disso, Isa? Eu ia contar. E que ela sentiu um cheiro muito forte e foi um mendigo
apagando o fogo do corpo dela com um cobertor. Eu lembro disso. E ela disse que ela nunca mais esqueceu. Isso é uma memória olfativa muito importante, o cheiro do cobertor. Era um cheiro muito ruim, mas que foi isso que salvou a vida dela. E aí ela contou que ela ficou desenganada, né, Isa, durante 6 meses no hospital. A mãe dela nunca saiu do lado dela. E quando ela saiu do hospital, né, que ela nunca imaginou nem que ia sair, ela perdeu o útero também nesse processo. E sabia que não poderia ter filhos. E falou pro marido dela, pediu a separação. Sim. Ela pediu a separação e o marido falou que não ia separar, imagina, que não tinha casado com o corpo dela, mas sim com a pessoa que ela era, né? Foi bonito. E ela era uma pessoa de tanto... Gente, sabe o que eu tô falando dela? História, né? Porque ela era muito alegre, ela era muito bondosa, ela sempre chegava com coisas boas, palavras boas pra gente. Então a gente, sabe, era admirável isso nela. E o que tem a ver isso com a odontologia? Tem a ver que os médicos desenganaram, inclusive, sobre os dentes. Falaram pra ela que ela ia perder os dentes dela. E ela disse pra mim que o primeiro dia da consulta dela, né, depois eu soube da história, mas no primeiro dia da consulta ela falou pra mim que ela não podia perder os dentes dela, que o sonho dela era ter os dentes dela, sorriso bonito e restabelecido, né? E só depois eu pude entender, porque a única coisa que ela dizia que tinha sobrado de bonito dela era o sorriso e o rosto, que não tinha sido queimado pelo fogo. E não tem como, gente. Eu nunca esqueci a história dela. Me serviu de grande lição de humildade, de força, de luta, né? De tudo. Ela jurou que quando a vida dela melhorasse, ela ia trabalhar em função de ajudar o outro. E ela levou esse legado. Ela foi minha paciente anos, então foi legal, eu pude ver tudo isso. Então, sabe... Várias fases, né? São histórias assim... que fazem, poxa, eu voltar pra casa e falar, pô, que lição de vida. O que eu aprendi hoje. Então, é isso, gente. Acho que nós já falamos demais, né? Histórias bonitas. Histórias de paciente, histórias de dentista, né? Histórias do nosso consultório, como a nossa vida é no nosso dia a dia. E eu espero que essas histórias possam impactar você de maneira bem positiva. E que você possa entender um pouquinho mais de como é o dia a dia, né, da nossa profissão. E quem sabe se identificar e entender se é esse o caminho que você quer seguir ou não. Então, se você está gostando do meu conteúdo, eu espero que você se inscreva lá no meu canal, comentem, estejam aqui com a gente, né? Vai ser sempre um prazer enorme. E eu termino sempre falando que a vida é cheia de possibilidades, ela é, né? Encontrem as suas, enquanto a gente está procurando as nossas, né, Isa? Com certeza. Então, gente, vejo vocês no próximo vídeo com mais conteúdo bacana aqui. Um beijo e tchau! Tchau, tchau!